Fala galera, bem-vindos aqui ao primeiro vídeo do Tá E Aí, o meu novo canal, que veio exatamente da demanda de muitos inscritos e muitos membros do meu canal Bravos Investidores, que é um canal onde eu falo sobre Brava e petróleo, né, focadamente. Esse canal aqui, ao contrário, ele vai falar sobre tudo, sobre ações, vou falar sobre renda fixa, vou falar sobre uh, macroeconomia, tudo que afeta o nosso dinheiro e tudo que pode trazer oportunidades. O que não vou ser falado aqui são as coisas dogmáticas, política e religião, então, por favor, respeitem isso para não virar bagunça. Tá certo? Então, vamos lá. Para me apresentar, eu sou Felipe Lima, sou assessor de investimentos nos últimos 3 anos. Nos últimos quase 25 anos eu estava no mercado, só que com foco em gestão de recursos. Trabalhei em gestora, tive gestora, fui diretor de gestão, toquei de carteira de pessoa física de R$ 10.000 até fundo de investimento num kit de fundos, numa mesma gestora que totalizava na casa de 16 bilhões. Tenho as certificações CGA, CGS, CFG, que são de gestão, tenho de AI, que é da Ancor, e que é de agente autônomo. Sou economista, tenho MBA, mestrado e mais uma meia dúzia de coisinha. Fui professor desde curso de extensão, curso livre até MBA. Então, o meu jeito de falar aqui é meio que como se eu estivesse explicando para alguém alguma coisa. Pode ficar meio chato. Eu sou chato. Tento ir mais ou menos profundo no que eu boto para vocês aqui. No Bravos Investidores, o pessoal fica brincando, mas fica pedindo meus longa-metragens, que são vídeos às vezes de 1 hora, onde eu explico exatamente o que está acontecendo, por que está acontecendo. E nesse canal aqui vou tentar fazer a mesma coisa, porque como cada vídeo vai ser sobre um assunto, sobre uma empresa, principalmente os primeiros vídeos, como se é a primeira vez que eu falo sobre a empresa, eu vou ser um pouco mais detalhista, vou tentar explicar um pouco melhor o porquê das coisas, tá? Então vamos lá. Começando do começo. Só para não fugir da regra. Importante, tudo que eu falar e mostrar aqui no canal são estudos que eu faço para atender a minha cabeça e os meus clientes, e simplesmente eu estou compartilhando com vocês, porque isso aqui, o YouTube virou uma forma muito interessante de eu trocar ideia, né? Eu acompanho os grupos de WhatsApp, Telegram e tudo mais, e acabo que recebo, né, muita demanda, muitas perguntas, e aquilo, vejo muita discussão de tudo, e aquilo enriquece minha cabeça, e eu vou estudar, e quando está pronto o meu estudo, eu compartilho com a galera. Nada do que eu falar aqui é uma recomendação, tá? Eu tenho certificado, como eu falei, CGA, CGF, CFG, que são da Ambima, que são de gestão de recursos, e de agente autônomo de investimento pela Ancor, que é a minha atividade atual. Eu não tenho CNPI. O que é isso? É o certificado para analistas. Então eu reforço, eu não dou recomendação de compra e venda. Isso aqui é um canal de estudo próprio, tá certo? Mas vamos que vamos, começando efetivamente com o primeiro vídeo. Tá, Prio 3. E aí? Bem, é muito difícil falar de uma empresa, primeiro vídeo, e não ser o primeiro vídeo apresentar um pouco da empresa olhando a apresentação institucional dela, né? Para quem não conhece, já de início, a Prio é a maior petroleira independente do Brasil, está galgando aí largos passos para 2026 ser um ano incrível. Então, coisas acontecendo, estão acontecendo com ela, que já estão desenrolando, são muito legais. E a gente vai falar sobre isso. E eu vou mostrar algumas coisas a mais para vocês, algumas coisas mais profundas, para vocês entenderem
o que a gente pode esperar da Prio nos próximos, vamos pensar aí 13 meses, né? Vamos pensar já dezembro, fechamento de 26. Vamos falar um pouco sobre petróleo e tocar o barco, beleza? Então vamos lá. Aqui começa com um disclaimer. Basicamente a empresa falando aqui que tudo que ela fala aqui são expectativas e não são promessas, tá? E ela começa aqui num primeiro slide, eu vou aumentar aqui, que eu acho muito legal esse quadrinho, que é mais ou menos a história da Prio, onde em 2014, 2015 ela comprou Polvo, 2017 ela comprou 10% de Manati, comprou 2 blocos lá na margem equatorial. Em 2018 ela comprou Frade, um pedaço de Frade. Em 2019 ela pegou o resto de Frade e comprou o FPSO, o navio produtor. E um pedaço de um bloco no Ceará. Em 2020 ela fez negócios com a Domo, teve arbitragem, teve briga e tal, tanto é que só acabou de fato em 2023. Mas aqui ela também comprou o navio, que hoje é o FPSO Bravos, salvo engano, Bravo, que é o antigo OSX-3. Comprou um pedaço de Wahoo e de Itaipu. Em 2021 comprou mais um pedaço de Wahoo. Em 2021 comprou um pedaço de Wahoo. 2022 fez uma compra maravilhosa que foi de Albacora Leste. 23 resolveu o domo e aí ela ganhou inclusive direitos sobre dívidas e tudo mais. Foi um negócio bem interessante sobre créditos tributários na realidade. Ela conseguiu fazer uma série de... fez um bem bolado que foi muito importante inclusive nesse último balanço e vai ajudar nos próximos. Tá? E em 2024 ela começou o avanço dela sobre o campo de Peregrino e Pitangola, combinando com o fechamento de mais 40% esse ano, agora em novembro, e os 20% ela espera terminar as últimas vírgulas em até meados de 2026, meio do ano de 2026. Uma coisa que é interessante é a curva de crescimento da Prio. Ela tinha, né, tem ainda como principal FPSO, principal campo, e aí vai ser uma pequena confusão, tá? FPSO é um navio plataforma, tá? Campos gigantes, alguns da Petrobras, têm às vezes 2, 3 FPSOs. Peregrino é um campo grande, então ele tem um FPSO e 3 plataformas que concentram e jogam petróleo para o FPSO. Mas às vezes o campo já não é tão grande assim, tem outro campo perto, e aí usa o mesmo FPSO para o outro campo também. Faz o que a gente chama de um tieback. Bom e velho puxadinho, tá? Mas voltando aqui, a gente tinha uma produção em 2022 um tanto quanto módica. Módica. E aí, em 2023, a produção explodiu, principalmente por Frade. Um pouco de Albacora Leste, mas Albacora Leste já entrou aqui em 22, mas o grosso foi uma expansão violenta de Frade. Vamos falar sobre isso. E com o passar do tempo, a produção teve alguns percalços, algumas interrupções. Polvo e Tubarão-Martelo são campos mais antigos, são campos que usam um FPSO mais antigo também. Então, o equipamento todo antigo, ele frequentemente passa pelo que a gente chama de workover, que são programas de recuperação dos poços e das estruturas submarinas. E também, de vez em quando, passa por alguma parada do FPSO para dar uma guaribada, para fazer a recuperação de integridade, que é o termo que todo o mercado usa para esse tipo de coisa, mas basicamente é para
fazer uma manutenção mais efetiva. Você para tudo e mexe em tudo, aperta os parafusos, troca, tem que trocar. Então, é um negócio que acaba que impacta a produção, porque você naquele momento está parado. Tá? E Frade deu esse gás e cedeu um pouquinho, passou por algumas intervenções, interrupções por parte da ANP nos últimos tantos anos, teve problemas com bombas e tudo mais, mas está melhorando. O que eu entendo é que a Prio está melhorando o FPSO de Frade para suportar a plena carga o óleo que vai vir de Wahoo. Tá? É um FPSO grande, que tem uma capacidade muito grande, e o campo já não é essa Coca-Cola toda, não tem, talvez não tenha tanta habilidade, a capacidade de produzir muito mais, e o Wahoo é um negócio muito mais interessante do que Frade neste momento, campo. Tá? A gente teve no segundo trimestre, no terceiro trimestre desse ano, a gente teve uma parada em Peregrino, intervenção da ANP para reformar um monte de coisa, trocar coisa, trocar cano, trocar isso, trocar aquilo. É normal, tá? Porque a gente presta mais atenção nisso nas independentes, porque você olha aqui, cada campo, cada FPSO é um pedaço grande da produção. Mas se a gente olhar o que tem da Petrobras, também tem muita coisa. Só que a Petrobras é um monstro, é gigante. Então, se para não dói tanto. Mas ela teve, a Petrobras, por exemplo, nesse ano teve 4 ou 5 paradas também, ou 6. Paradas de FPSO por ANP. Só que é uma entre 50, entre 100, sei lá. No vídeo da Petrobras a gente vai falar sobre isso. Mas a graça agora de Peregrino é que ele está voltando, né? A Prio teve a conclusão dos 40% a mais, então hoje ela tem de fato 80% de Peregrino, né? Isso deve jogar a produção dela em níveis muito legais, na casa de 150, tá? 160 mil barris, já diria em janeiro, ok? 160, 165, já em janeiro. Porrada, porrada. E uma coisa aqui que a gente vê é que, com o passar do tempo, a Prio também está conseguindo agregar reservas. Da onde que ela está conseguindo agregar reservas? Efetivamente de Peregrino, né? A gente tem aqui 245 milhões de barris de Peregrino, de reservas, e 273 totais adicionados. Se a gente olhar com calma, a gente vai ver que não só Peregrino, mas a gente também teve um aumento legal em Wahoo. Tá? Vou mostrar um negocinho para vocês aqui, depois eu vou voltar nesse documento. Mas só para explicar para vocês uma coisa importante, que é o seguinte. Existe, quando o pessoal faz a análise das reservas, vai olhar tudo lá, eles fazem um estudo olhando, eles fazem alguns furos, fazem poços de teste e tudo mais, mas a imensa parte do trabalho, de fato, é uma análise geológica por imagens, por análise de sedimentos, por formação geológica. Então, o que acontece? Fez lá o buraco, lá, achou o campo de Wahoo. Achamos o campo de Wahoo. Quando a gente vai... O Wahoo está aqui, tá? Perdão, aqui. O cara testa tudo de Wahoo. Ele faz um desenho aqui em cima e passa uma sonda, faz alguma coisa em termos de imagem.
E aí, às vezes, dá um zoomzão aqui. Às vezes, o que que acontece? Nesse quadradinho aqui, ou nesse pedacinho aqui, nesse retângulo, alguma coisa, pode ter um reservatório de petróleo. É importante entender que isso aqui tudo é o campo. Não obrigatoriamente isso aqui é tudo petróleo. Existem reservatórios separados em vários pontos que são grandes, são pequenos, tem pressão, não tem pressão, o lençol freático é bom, não é bom, tem um monte, a porosidade é boa, não é boa. Não é um grande buraco de petróleo, são campos, são reservatórios que são separados, em maioria, onde são reservatórios maiores e menores. E esses reservatórios menores, por exemplo, se não tiverem uma ligação, não forem contínuos, não tiverem alguma forma de ligação com reservatórios maiores, eles são declarados não economicamente viáveis, tá? Isso é um ponto relevante, muito relevante. Então, o que que a Prio faz? Ela trabalha com um fator de recuperação. O que que ela fala aqui? Ó? Eu tenho 393 milhões de barris. Isso é o que ela diz, no chão. Só que eu vou extrair, eu tenho como extrair, eu vou lutar para extrair 122 milhões de barris. Grosseiramente um terço. Sendo que isso aí, isso é o que dá para extrair. Só que efetivamente o que é extraído já é outro ponto, né? A extração é um pedaço disso. Ah, Felipe, mas isso é ruim? Não, isso é ótimo. E como é que ela aumentou daqui para cá? Ela fez uma série de testes nos últimos anos, no último ano, e conseguiu identificar novos reservatórios que são interessantes economicamente, de tal forma que ela consiga produzir naqueles reservatórios. Então, ela aumenta o que ela tem de reserva 1P, que são reservas provadas. Tá? Você tem a 2Ps, que é provadas e possíveis, e tem a 3P, que muita gente não usa, que são as provadas, possíveis e prováveis. Então, quanto mais P você bota, mais você está estendendo. Só que qual é a chance daquele negócio provável virar verdade? É pequenininho. Então, a galera prefere não contabilizar isso. O que não impede que, no futuro, haja um estudo adicional e, nesse estudo adicional, se comprove a viabilidade dessas novas reservas. Beleza? Claro isso? Então, vamos lá. Então, a Prio conseguiu produzir, durante um ano, um volume legal, consumiu reservas de frade, consumiu reservas de polvo tubarão-martelo, consumiu reservas de albacora leste, criou reservas organicamente em uma rua e agregou reservas comprando Peregrino. Beleza? Então, ela é uma empresa que, em termos de reservas, está indo muito bem. Em termos de produção, está na boa de explodir. Na boa mesmo. Vou pegar aqui um dado para vocês aqui mais ou menos fresquinho. Peregrino. Quando a gente olha aqui esse relatório de produção, a gente vê que Peregrino produziu quase nada, né? Pouquinho. No dia 11/11, Peregrino já... Vou ver se eu pego um dado mais atualizado aqui para você. Tá aqui 11/11. Estranho. Deixa eu ver se eu pego o atualizado, porque eu tô achando estranho. Ah, já tem coisa mais nova.
E seguimos com 11 do 11. Não está atualizando. Enfim, mas Peregrino voltou aos 100 mil barris. Isso é lindo. Tá? Então a gente ficou um tempo aqui parado e voltamos rápido nos 100 mil barris. Beleza? Então quando a gente pega esses 100 mil barris, mais 40 de Wahoo, mais isso, mais aquilo, há probabilidade de um aumento bem legal na produção, sendo que a gente já vai entrar em dezembro com uma produção porrando, sendo que aqui agora isso aqui é 80% da Prio. Então a gente está falando que a Prio, só em Peregrino, produz 80 mil barris por dia. Isso é porrada. Porrada. Tá? E aí junta com o resto, a gente chega em centro e blau. Blau mesmo. E aí ela botou um dado aqui, ela bota informações que são muito, 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 muito interessantes. Muito interessantes. Que é o seguinte, ela bota o cluster Frade Wahoo, que é esse pedacinho, por que ela fala que é um cluster? Ela faz isso muito bem com o povo tubarão-martelo, que é usar um FPSO todo para juntar dois campos. Então, ela vai fazer essa fusão usando o FPSO Bravo. Não, perdão. É o Bravo que está lá? Agora eu estou perdido. Ou é o Forte? Enfim, vai usar o FPSO deles, lá em Frade. E ela bota aqui uma conta muito legal, que é o quanto custa para fazer um poço novo. Os poços têm características diferentes, tem aí nessa conta distância entre período, entre poço e FPSO, tempo de escavação, tipo de sedimento, tem um monte de conta importante. Profundidade de reservatório. Por exemplo, os clusters de polvo e tubarão-martelo, salvo engano, são mais rasos. Então é mais fácil, mais rápido pegar o petróleo. Quando a gente vai para o Wahoo e Frade, já são poços um pouco mais profundos. Em Albacora Leste são sensivelmente mais profundos. Tá? E aí, com isso, a conta fica mais cara. Quanto mais profundo, quanto mais complexo o poço, mais caro é. Só que a Prio tem uma coisa muito legal que nenhuma outra independente tem. Tá? Em 2020 alguma coisa, ela comprou, reformou e trouxe de volta para o Brasil a sonda que batizou então de Hunter Queen. E comprou o MPSV, que é um navio que ajuda a colocação de dutos, ela que faz o suporte todo de ligação, de colocação de cabeça de poço, de árvore de Natal e tudo mais. Então, a Prio tem um custo menor do que as outras para fazer o poço, porque o bicho é dela. Tem o custo de manutenção desse equipamento? Sim, mas dado que você faz manutenção toda hora, com uma frequência muito grande, você tem um monte de poços, uma estrutura grande, justifica o fato de você ter uma sonda dessa. Então você vai fazer ela sempre e consegue fazer mais rápido. Num contraponto, a Brava, por exemplo, ela teve que contratar uma sonda. Essa sonda ficou livre vai ficar livre agora só em dezembro. Vai passar por vistoria em janeiro e deve começar a fazer buraco em fevereiro. Aí depois de fazer o buraco, deixar tudo pronto, traz a parte de equipamento, não sei o que e tal. Então, o que a Prio consegue fazer em 7 meses, 8 meses, com um custo menor, acaba que a Brava vai ter que esticar isso aí durante um ano e pouco, eu acho que são 1 ano e 3 meses, com um custo um pouco maior. Isso gera eficiência para a empresa, é indiscutível isso, indiscutível. Tá? Então, ela tem os FPSOs, tem as plataformas e tem as sondas.
Isso é bem legal, bem legal. Ah, basicamente, a, a Prio ela conseguiu reduzir custos de produção, aumento fantástico de eficiência em tudo, tudo, desde sempre. E o que ela está conseguindo fazer, ela botou aqui no caso de polvo, que é uma esticada. Todo ano ela tenta dar uma esticadinha na estimativa de abandono, que é quando acaba o 1P de polvo, só que isso vai sendo revisado. À medida que o campo produz mais, diminui. Você está produzindo mais dado o mesmo estoque, então recua um pouco. Mas faz-se depois mais estudos, cavuca mais, transforma coisa que está no 2P para 1P, aumenta 1P, estica mais um pouco. Então esse é um negócio que vai indo devagarzinho. O que vai levar em conta isso? Tecnologia e preço do petróleo. Né? Que aí você torna aquilo economicamente viável. Aí, de novo, aquele quadrinho, mas vamos lá. Uh, no trimestre passado, a Prio historicamente vem reduzindo o lifting cost. O que é o lifting cost? Explicando bem devagarzinho para você. Lifting cost nada mais é, e não é lift cost, é lifting cost, é o custo de levantamento. Né? É o custo, é todo o custo envolvido na operação de extração do petróleo. Então ali vai o custo do combustível para gerar a energia do FPSO, o cafezinho do operador de robô que está lá sentado em cima da plataforma, o preço do duto novo que eles vão ter que botar de alguma coisa, tudo que está diretamente ligado a puxar o petróleo do fundo do mar está aí. Não entra no lifting cost. Tem que trocar bomba. Isso é CAPEX, isso é investimento. Não entra no lifting cost. Vamos fazer um incremento de alguma coisa. Isso não entra no lifting cost, porque isso é CAPEX. Então, CAPEX é o lifting cost é basicamente o OPEX da plataforma do campo. É o custo operacional de tirar as coisas do campo, é tirar o petróleo do campo. Tá? Só que qual é o problema que a Prio vem enfrentando desde o segundo trimestre de 24? Ela comprou mais coisas, ela agregou mais coisas à produção, ela teve que fazer reformas, teve que deixar sistemas parados ou com a produção menor e tudo mais. E o lifting cost o custo dessas plataformas, os custos desses equipamentos são basicamente fixos. O variável é relativamente muito pequeno, o que varia é o CAPEX. Então, o custo de fazer acontecer é basicamente constante. Tem um espaço para melhoria ou outro aqui, que as empresas lutam para fazer isso. Mas é importante entender que se eu produzo menos, dado uma mesma base de custo, esse custo vai ser dividido por um número menor de barris. Então, aumenta o lifting cost. Falar que a Prio tem um lifting cost de 17,40 é ignorar isso aqui. É ignorar que Peregrino ficou parado durante um tempo. Frade, bonitinho. Polvo, bonitinho. Tubarão martelo, pequena dentada aqui para baixo. 3.000 barris a menos.
E a Albacora Leste tomou umas pancadas aqui em setembro, tá? Então é normal quando você tem uma redução de produção, o aumento do seu lifting cost, porque é um custo dividido por um número menor de barris. Só isso. Voltou peregrino, polvo voando, tubarão martelo bonitinho, frade em pé, esse lifting cost vai ceder violentamente, tá? Não me preocupa isso. Eu acredito que esse lifting cost já em dezembro, já nesse trimestre, volta para casa de 12, 13 dólares, indo buscar já no, em janeiro do ano que vem alguma coisa perto de novo de 10 dólares, quiçá voltar para um dígito, beleza? Não me preocupa muito isso. E o melhor hedge de uma empresa de petróleo é reduzir custos. Se você reduz lifting costs, a tua vida está muito mais segura, né? Se você pensar que de 2024, segundo trimestre de 2024, para o terceiro trimestre de 2025, aumentou em 10 dólares grosseiramente o lifting cost. Isso aqui são 10 dólares por barril a menos que ela receitou, que lucrou, digamos assim. Gerou menos 10 dólares por barril. Isso é ruim. É ruim. Mas não é uma tendência. A empresa agora no início de novembro, acabou de inverter essa tendência com a retomada de peregrino e a assunção de outros 40%. Certo? Peregrino tem um lifting cost um pouco mais alto do que o resto da galera. Então, por isso que eu falo, não vejo agora, neste curtíssimo prazo, voltando para 7, alguma coisa. Eu acho que volta para 10. Entendo que com a rua entrando, aí a gente volta para um dia. Mas vamos falar de frade. Frade é um bicho que eu adoro. Quando eu comecei a olhar a Prio, ela estava pegando frade. Tá? Adoro, adoro. Eu acho que é um dos campos mais bonitos em termos de trabalho feito por uma petroleira independente no Brasil. Talvez eu torço por um caso bem específico, que é Papa-Terra, aquela da Brava, que eu acho que ela vai. Papa-Terra tem o potencial de dar um show em melhoria. Mas Frade fez um negócio que Papa-Terra ainda não faz. Notem que aqui a eficiência operacional, é basicamente o uptime, é o quanto tempo a plataforma consegue ficar produzindo petróleo. Notem que de 2023, primeiro trimestre, do segundo ao terceiro, Frade deu uma explosão. E aí a gente consegue pegar nesse quadro aqui. O que a gente vinha aqui fazendo? Tá? A gente veio... Consigo pegar por dia? Frade vinha no decrescimento natural do campo, tá? O que a gente chama de depressão. Você vai tirando, vai diminuindo a pressão do campo. O reservatório vai perdendo pressão. E aí eles fizeram um novo poço, o ODP4. Salvo engano, foi aqui. Fizeram algumas melhorias junto do ODP4, além do ODP4, e fizeram um negócio chamado de injeção de água, polímeros e outras coisas, que são métodos de recuperação secundária ou terciária que ajudam a produzir mais petróleo. Por quê? Vamos pensar lá no fundo do mar, tá? Pode pensar que nem desenho animado, tem um bolsão de petróleo lá embaixo, tá? Só que ao contrário que muita gente acha, o petróleo não está solto numa piscina, numa cisterna lá embaixo do mar. Ele está naquele reservatório, é uma pedra porosa, né? Tem um sedimento poroso ali dentro. Quem já foi num clube, tem piscina em casa e tudo mais,
Um exemplo de pedra com alta porosidade é aquela pedra São Tomé, que é a pedra que geralmente fica nas bordas da piscina, que bate água, parece que a água entra um pouco na pedra. Ela é mais porosa, ela é um pouquinho, ela não é lisinha, né? Então, nesse tipo de pedra, tá? Não é São Tomé, mas nesse tipo de estrutura de pedra é que o petróleo, gotículas dele ficam ali dentro, ficam grudadas ali dentro. E aí, à medida que você fura ali e vai puxando, o petróleo naturalmente, o poço, o reservatório tem uma pressão maior, vários PSI, está numa temperatura mais elevada e tudo mais, porque está sob pressão e mais perto do centro da Terra, embora seja muito pouquinho. Mas ali, quanto mais baixo você está, mais quente é o reservatório, tende a ser mais quente o reservatório, e mais pressão tem. E aí o que acontece vai como se fosse uma esponja, vai espremendo. E o óleo vai entrando no oleoduto, e sobe, é enviado, é projetado pela bomba para a plataforma. A bomba pega aquele petróleo que tem alguma pressão para sair do reservatório e projeta ela para cima, esse fluido para cima para o FPSO, para a plataforma de recepção, o que for, tá? O que acontece a, à medida que vai produzindo, ficam gotículas, ficam pedaços de petróleo ainda grudados na pedra. E a pressão vai diminuindo, porque tem um lençol freático que vai aumentando, tem um pouco mais de água, mas você está tirando mais do que se recompõe. E você está tirando, por mais que se recomponha a água, o petróleo você já tirou a primeira parte. E aí você tem que a gente chama de depressão, vai acabando. E vai acabando bem devagarzinho. Aí o que acontece? Você faz um novo poço, quase que do outro lado. Você tem um poço produtor de um lado do reservatório. Minha cachorra aqui acabou de berrar. Tá tudo bem aí? Você tem um poço no outro lado do reservatório, e aí você vai fazer um poço injetor, um ou dois, ou três. Podem ser vários poços injetores. E nesses poços você vai injetar primeiro água, que eles chamam de water flooding. Essa água serve como um pressurizador. É como se você botasse uma parede de água empurrando, tentando lavar as pedras. Aumenta a pressão do reservatório e ao mesmo tempo você está tentando lavar as pedras. E aí isso num primeiro momento é legal, dá uma melhorada. Só que depois dessa injeção de água, você pode vir a adicionar outros químicos, produtos químicos. Podem ser polímeros, pedacinhos, micro pedacinhos de plástico, né, que são polímeros. E aqueles pedacinhos, quando a água passa, ele torna a água um pouco mais espessa. E aí, quando a água fica um pouco mais espessa, ela, quando raspa a pedra, ela meio que faz mais força, ela consegue aumentar a força, digamos assim, a pressão da água no, na parede da pedra. E aí acaba lavando um pouco mais e tirando mais petróleo. Então você tem a injeção de polímero. E você tem outros produtos que você injeta, como surfactantes. O que é o surfactante? É quase que um detergente. Tá? Eu estou simplificando aqui, tá? Mas é quase que um detergente. O surfactante, ele ajuda a tirar o petróleo da pedra. Ele muda um pouquinho a estrutura da conversa ali e ajuda, quando a água passar, a tirar o petróleo lavar o petróleo da pedra. Então a água passa, num primeiro momento, a água passa livre, só aumentando a pressão do campo e tudo mais, lavando um pouquinho. Só que tem um problema muito grande quando a gente faz esse tipo de coisa, que é a água, por ter uma viscosidade
relativamente baixo, se não me engano, a viscosidade da água é a base, a viscosidade base, ela, quando empurra, ela tradicionalmente tende a ir para o caminho de menor resistência. Então, ela escapa, digamos assim. Ela vai por onde já saiu, então ela recupera só um pouco mais. Mas quando a gente joga os polímeros, por exemplo, que aumenta a viscosidade da água, deixa a água um pouco mais cremosa, por assim dizer, ah, é como é basicamente pensar no milkshake, né? O milkshake, um canudo grande, não faz muita diferença. Ajuda, mas não resolve o problema. Você tem que ter, para você tomar um golão de milkshake de uma vez só, você tem que ter vários canudos, você tem que ter vários caminhos, várias entradas. Então, à medida que a viscosidade da água injetada aumenta, você basicamente faz como se fosse uma parede, fazendo força de uma forma muito mais uniforme, inclusive empurrando lugares que antes a água nem passava, porque já tinha achado o caminho mais fácil. E aí, quando você faz esse tipo de injeção, a produtividade do reservatório explode. Vamos falar, a gente fez aqui a primeira conversa, estava em 29 mil barris, foi bater 50 mil barris. Agora travou aqui alguma coisa. Que alegria. A gente tem aqui, se não me engano aqui, esse máximo foi 52 mil barris. 56 mil barris. Tá? Isso é fantástico. Isso é fantástico. Beleza? Isso é o que eu espero que a Brava venha fazer em Papa-Terra. Papa-Terra tem mais reserva do que Frade. Maior. Mas Frade está sendo muito bem trabalhado. Uma coisa que é importante é que depois que você começa a fazer a recuperação terciária, a velocidade de depressão também aumenta. Notem que aqui a gente estava bem mais macio e agora a gente está mais inclinado. Mas vão acontecer novos trabalhos. Entendo que para 26, 27, final de 26, início de 27, 28, para tentar ir esticando a produtividade de Frade, né? Que agora ela tem um foco, a Prio tem um foco fantástico, que é o Wahoo. E aí depois ela vai trabalhar nos outros mais um pouquinho. Aí depois eu acho que vai para outros campos. Mas queria ter mostrado isso para vocês exatamente porque é uma coisa muito legal. É uma qualidade da Prio, a inovação, o trabalho e digo até a coragem de fazer coisas que os outros não fazem. Né? Foi uma inovação? Aqui no Brasil, em boa parte, sim. Se não me engano, ela é a única independente que faz isso. No mundo, não. Esse negócio está desde a década de 70. Você tem estudos de water flooding, e polímeros e surfactantes, desemulsificantes, CO2, vapor, desde a década de 50. Então, não é uma novidade, é simplesmente uma boa aplicação de uma tecnologia que já está aprovada lá fora, conseguiram vencer as barreiras do IBAMA e começaram a fazer. Isso é um negócio muito legal, tá? Muito legal mesmo. Campo de Wahoo começou a desenrolar. Começaram a desenrolar as coisas de Wahoo. Eles vão fazer 4 poços produtores e 2 injetores. Estão fazendo, acho que agora, o 4º poço. Não sei se é o terceiro ou 4º. Mas já tem poço sendo feito. E faz o poço. Uma coisa é fazer o poço. É fazer o buraquinho, que vai na sonda, faz lá o buraco no chão. Aí depois vai esse navio, que é o navio que vai botar árvore de Natal. Árvore de Natal nada mais é do que uma superestrutura que vai na cabeça do poço, vai lá no encaixe do poço no fundo do mar, e ali você distribui várias linhas. Tanto as linhas, e ali frequentemente conversa com as bombas. Tem algumas árvores de Natal que tem bomba dentro. Onde você
já distribui as linhas de energia, de água, de pressão de alguma coisa, de vapor, se for o caso. Tudo é conversado na árvore de Natal. E também saem os dutos com o petróleo. A minha estimativa para o First Oil de Wahoo é final do primeiro trimestre do ano que vem para segundo trimestre do ano que vem. Agora falando um pouquinho de Wahoo. O Wahoo toca esse negócio, hoje é 100%. Tá? Esse negócio de 2023, o mundo deu volta. A ideia é que esse negócio possa ser esticado de longo prazo, por longo prazo. É um bicho muito bem feito, muito bem desenhado. Tem logo acima dele, aqui a gente vê naquele mapinha. Vamos botar o mapinha de novo, né? Itaipu. Não sei se rola um tieback Itaipu. Tipo, Frade é puxadinho demais. Mas também existe a reserva Itaipu aqui, o campo Itaipu, como uma possibilidade futura. E são poços previstos naquela época. Por enquanto, estamos com 4 produtores e 2 injetores. Qual é a graça de Wahoo? O Wahoo é sexy. Sexy. Por quê? Ele tem um petróleo que é muito, 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 muito próximo ao nível do Brent, em termos de qualidade. Tá? É um petróleo que tem relativamente pouco enxofre, poucos contaminantes, e ele tem uma viscosidade muito boa. Eu não vou dizer que é baixa, mas é boa. Ele é um petróleo que flui bem. E ele está num poço cuja permeabilidade e a porosidade são muito boas. É uma pedra São Tomé muito furadinha. Então eu estou pegando, em vez de pegar um milkshake geladinho, acabou de ser feito, que é bem espesso, e passar por um canudo de todinho, e vou trabalhar aqui no Wahoo com um milkshake que já deu aquela derretida básica e trabalhar com canudo de milkshake. Vou conseguir produzir mais com menos trabalho, menos uso de energia, menos esforço das bombas e dos equipamentos como um todo, e um petróleo que tem um valor agregado muito mais interessante. A ideia de Wahoo são 4 poços produtores, uma média de produção de 10 mil barris por dia. Tá? Isso é muito legal. Muito legal. O que podemos esperar para a vida de Wahoo? O Wahoo vai entrar em operação e provavelmente vão usar esse petróleo não para vender diretamente, mas sim para fazer um blend com o petróleo de Peregrino. Por quê? Peregrino tem um petróleo bem meia bomba. Bem meia bomba. Se a gente olhar um mapa de Peregrino, vocês vão entender o porquê que é meia bomba. Qual o pior, por exemplo, qual o pior campo da Brava em termos de petróleo? Papa-Terra. Papa-Terra está aqui. Peregrino é isso aqui tudo. Peregrino é gigante. Tá? Peregrino é gigante. Papa-Terra, o petróleo é horrível. O de Peregrino também não é legal. É um petróleo que tem mais contaminantes e é um petróleo mais espesso. Esse é um petróleo
Fazendo uma comparação midiática, tá? Vamos pensar nas imagens da nossa vida que a gente já viu de filme. Todo mundo já viu algum filme que em algum momento um cara no Texas fez um buraco e começou a jorrar um petróleo. Aquele petróleo, ele tem uma viscosidade mais baixa, ele é mais fluido. Todo mundo também já viu algum filme com uma mancha de petróleo e a pessoa pega aquele petróleo mais espesso, um milkshake fresquinho. Esse é o petróleo de Peregrino. É um petróleo que tem um volume de cadeias de hidrocarbonos muito mais longas, em média. Ele é um petróleo bom para fazer óleo lubrificante, é um petróleo bom para fazer asfalto, para fazer bunker, para fazer óleo de lubrificação, mas ele tem no corte dele sozinho pouco diesel, pouca gasolina, pouco nafta, pouco gás, GLP. Então o que você faz você pega um petróleo como o de Wahoo, que vamos passar em 30, que tem uma qualidade já que vai produzir menos asfalto, vai produzir menos bunker, vai produzir menos óleo de lubrificação, porque um petróleo com uma gravidade maior, ele tem uma viscosidade muito menor e acaba por ter a média das cadeias de hidrocarbono são menores. E aí acaba que, em média, um barril de Wahoo vai produzir mais gasolina, mais nafta, mais gases, mais diesel e menos das coisas pesadas. Então você faz um blend, mistura aquilo e você consegue produzir, em média, um kit bom. E uma coisa muito curiosa, né, isso eu falo, eu sempre tenho que trazer para todo mundo, para quem não conhece o Refino. Quando eu era pequeno, eu escutei por mais de uma vez que, por exemplo, as refinarias do Brasil foram pensadas para petróleo internacional, que a gente não consegue refinar o nosso petróleo. Não, não é isso. No geral, as refinarias trabalham com uma meta de produção de coisas. Então tem que produzir X de gás, X de nafta, X de querosene de aviação, X de gasolina, X de diesel, X de bunker, X de óleo mineral, de lubrificante, X de óleo de aquecimento, X de não sei o que e X de asfalto. Tá? É um kit que ela tem que produzir. Se você pega um óleo muito leve, é claro que eles vão produzir mais das coisas muito leves. Quando a gente produz quando tem um petróleo muito pesado, é claro que vai produzir só a parte pesada. Não vai tirar muita gasolina, não vai tirar muito nafta, não vai tirar muito gás natural, o que vai diminuir o valor daquele barril. Então o que se faz? Mistura-se, blend. Faz uma mistura, igual o whisky. Você não tem um single malt blend? Então, blend nada mais é do que misturar whiskies de produtores diferentes. Numa refinaria se mistura petróleos diferentes. Tá? Você vai pegar um petróleo bom e um petróleo ruim e misturar. E curiosamente, nos últimos 20 anos, no mundo, a maior parte das descobertas e desenvolvimentos de descobertas foram de petróleos de boa qualidade. Para vocês terem uma ideia, o petróleo médio do shale americano é de excelente qualidade. O petróleo nigeriano tem um petróleo 42 API. É, é lindo, é lindo. Só que ele é tão bom que você tem que misturar com um negócio muito ruim para valer a pena fazer uma média de coisas boas. Tá? Então, o fato da gente estar pegando, da Prio estar pegando um peregrino, que seria um petróleo com um pouco mais de desconto, porque ele é pior de fato, a gente mistura com o petróleo de Wahoo e o valor desse blend frequentemente é maior do que a soma dos dois separados.
tá certo? Então, a coisa sexy desse jogo aí vai ser esse blend na minha leitura. E é muito legal, tá? Não tem muito o que falar contra isso. Cronômetro, cronologia, perdão. Então, Peregrino, hoje dá 80 mil barris de dia para Prio. Botaria que por volta de agosto entrega os 110, 115. Eu acho que eles vão dar uma melhoradinha. Wahoo, First Oil, primeiro óleo já saindo final de janeiro, início de fevereiro, com uma estabilização de produção no início do segundo trimestre, final de março, tá? Então ali a gente já tem 200 mil barris. Puf, acabou, tá ali. Aí quando a gente vai olhar Albacora Leste, eu entendo que haverão investimentos em Albacora Leste para dar um gás. Albacora Leste é um bicho que poderia estar produzindo hoje, sem querer fazer milagre, alguma coisa como 55, 60 mil barris de dia. Tá nos 30, 30 e pouco, 29. Frade, já comentei com vocês, é um campo que tem uma capacidade de produzir muita coisa, um FPSO que tem uma capacidade de produzir muita coisa, mas precisa de novos poços, precisa dar uma chacoalhada lá. Eu não sei como é que está a geologia daquele campo hoje, de forma clara para dizer, ó, pelo jeito parece que dá para fazer mais coisa, pelo jeito parece que não dá para fazer tanto mais coisa. E tubarão-martelo e polvo, então daqui a pouco acabam. A não ser que efetivamente tenhamos um desenvolvimento tecnológico muito interessante. Não acho razoável pensar num esticado muito mais. Não chega a 10 anos, eu acho. Eu acho, tá? Mas Frade, uh, Albacora, Peregrino e Wahoo, 2040 tá aí para jogo. 40 e pouco, tá? Lifting costs, desempenho operacional, Wahoo. Então, o que temos aqui, estamos na parte final desses poços, com um tieback até o navio. Uma linha d'água de 1 km, 1,1 quilômetros aqui, só que aqui já está em 1,5 km. É pesado. Cabeças, bombas, árvore de Natal, esses negocinhos aqui em cima, árvore de Natal. Manifold, que é onde tem um monte de acesso para um monte de coisa, válvulas e afins. E aqui é a bomba MPP. E aí essa bomba dispara para o FPSO. Beleza? Então, basicamente, temos aqui o que é a expectativa. A Prio faz tudo em dólar, então eu vou botar aqui isso aqui em dólar, mas pelo valor tá meio alto. Não, se bem que tá. Enfim. Não, isso tá em real, não é possível. Porque são 50 milhões de pontos, mais dólar, não sei o que. Enfim. Não tá dizendo aqui, sacanagem. Temos aqui esse investimento que vai desde ajuste no FPSO, de Friday, equipamento subsídio, árvore de Natal, manifold e tudo mais. Campanha de perfuração, aí entra o custo de todos os equipamentos, o pagamento que você vai ter que fazer. Ah, a sonda é minha, sim, mas ela tem custo. Então bota o custo no capex do campo. Ah, tem que comprar duto, tem que comprar um monte de coisa. E fazer o tieback, que é
conectar uma coisa com a outra. Fantástico. Fantástico. Polvo. Polvo a gente fala que polvo tubarão-martelo, né? O FPSO tá bonitinho, não tem muita vírgula, só que as BCS falham um pouco mais. Então, teve workover, teve recuperação em 2 poços e por parar problema em bomba, né? E em julho também teve outro poço que teve problema em bomba. Então, é um negócio que é normal de carro velho. Carro velho dá problema. Não tem jeito. Faz parte do jogo. Está na conta de viabilidade econômica. Uma BCS dura 5 anos, dura 6 anos, dura 3 anos. Depende do campo, depende da qualidade do petróleo, depende do tipo de contaminante do petróleo, depende de um monte de coisa. Então, isso está no jogo, tá? Está no jogo. Não se assusta. Albacora Leste. Produzindo 27 mil barris por dia, com uma eficiência bem legal, né? É um FPSO que ainda tem muito trabalho a ser feito, ainda tem bastante trabalho. Está longe de ser um negócio que vai afundar qualquer dia, tá? Mas ainda tem muito trabalho. Digamos assim que entre o que a Prio pegou e aonde eu acho que a Prio quer deixar o Bacora Leste, o FPSO, ela já andou aí uns 60%. Mas quanto mais perto dos 100%, mais difícil é o trabalho. Aquela última milha é sempre mais difícil. Então, é um negócio que teremos melhorias e eu acho que em algum momento, ano que vem, haverá uma campanha de não sei quando, não sei quanto, mas se não houver uma campanha, haverá um estudo de campanha para 27, para novos poços, para novas áreas da Bacora Leste. É um campo gigante, que tem muito a produzir, tem muita coisa ainda de reserva e não faz sentido não explorar ele. Peregrino. Peregrino eu falei tanta coisa já, mas aqui. Tá aqui. Então, isso aqui a gente tem Peregrino. O FPSO está no meio do caminho e a gente tem as plataformas. Peregrino é um campo que está muito bem mapeado, tá? Talvez aqui mais para cima tenha uma possibilidade de algum campo, de algum poço. Seria praticamente fazer um tieback de tão grande que é o campo. Mas é uma área que está muito bem já mapeada. É uma área muito bem trabalhada. Mas ainda tem chance de achar mais coisas, de fazer uma evolução de uma nova campanha. Tá? E aí a ideia, agora, no dia 11 de novembro, terminou de comprar os outros 40%. E com esses 80% passa 150 mil barris. Então é um negócio de ver dezembro. A produção de dezembro de novembro até da Abril já vai ser muito legal, de dezembro vai ser sexy. Tá? O que me leva aos olhos? A Prio se alavancou, é a parte menos sexy, tá? Mas não é para se preocupar, não. A Prio se alavancou mais, ela aumentou a alavancagem. A alavancagem da Prio e da Brava hoje está praticamente a mesma. Todo mundo falando que a Brava é muito alavancada, mas a gente pensar a alavancagem por EBITDA, as duas estão uma do lado da outra nesse trimestre. A alavancagem da Prio vai aumentar em termos brutos um pouco ainda esse trimestre por um excesso de CAPEX nesse quarto trimestre. Mas não, honestamente, dadas o retorno de Peregrino, mais 40 mil barris, mais
tudo rodando, existe uma chance da alavancagem da Prio líquida, dívida líquida, não aumentar tanto e a dívida líquida sobre EBITDA ficar na casa das 2 vezes, se manter na casa das 2 vezes. Brava está em 2,3. Tá? O que eu não gosto? A duration, ou seja, o vencimento médio da dívida da Prio está meio curta. Ela tem dinheiro, vai fazer dinheiro, não é um negócio que eu vejo como problema. A taxa de juros da Prio é em dólar, é muito confortável. Entendo que estão esperando alguma coisa, algum movimento. A Prio tem essa vantagem de poder esperar, mas algum movimento de queda de juros para fazer rolagem de dívidas, jogando para frente coisas mais interessantes. Tá? Não é algo que me estressa de forma alguma. E aqui temos a dívida líquida, a evolução, que é o EBITDA foi de 320 milhões de dólares, aumentou capital de giro, fez CAPEX, isso aqui já tem um pouco de Wahoo, teve que fazer um OPEX, ela paga por peregrino, o OPEX de peregrino, porque ela ainda não era operadora. Teve que fazer um workover em Tubarão Martelo e uma manutenção pesada em Albacora Leste. Gastou 7 milhões de dólares em recompra de ações e teve um resultado em termos de juros e hedge de óleo de 80 milhões de dólares negativo. Isso aumentou a dívida líquida em 50 milhões de dólares. Tá? Esse é o ponto. A alavancagem. Como o EBITDA não melhorou tanto assim e a alavancagem e a dívida aumentou, a dívida líquida sobre EBITDA aumentou. Mas, já agora, esse trimestre e para o próximo, essa dívida líquida deve começar a ceder e voltar para baixo de uma vez EBITDA se bobear no final do ano que vem. Pior dos casos, 2027. Tá? Porque agora, se a Prio, se ela conseguir botar o Wahoo bonitinho, peregrino, rodar direito, ela vai produzir quase 200 mil barris dia, com uma estrutura relativamente já dada. Então o lifting cost dela cede e ela produz. A geração de caixa vai ser absurda. Tá? Deixa eu ver quanto tempo de vídeo. Ih, já tem 1 hora e pouco. Petróleo. Então, Prio. Vou mostrar um negocinho para vocês aqui também. Antes de petróleo. Vou voltar para você. Isso aqui, todo mundo fala da questão do qual o tamanho do 0 a 0, onde é que está o 0 a 0 e qual petróleo que a empresa consegue segurar. E ai meu Deus, por quê? Como eu falei, existe o lifting, existem os custos separados, né? Você tem o lifting cost, você tem o CAPEX de inovação e você tem o CAPEX de manutenção. Hoje, por exemplo, Petro e Brava têm um CAPEX de manutenção mais alto. Não é ridiculamente alto em comparação ao resto do mundo, tá? Mas é alto. A Prio tem um CAPEX de manutenção relativamente baixo por barril, porque a produtividade dela por barril é muito legal. O volume produzido por barril é muito legal. E quando a gente olha para o ano que vem, onde a gente tem uma produção muito maior do que a gente teve esse ano, aí ajusta essa questão. Tá? Então,
pensando numa produção perto de 200 mil barris por dia, na Prio, a gente vai ter um CAPEX de manutenção de 3,4. Ah, eu vou gastar no total 12,6 para fazer um monte de coisa. Então, eu seguro a empresa no 0 a 0 ali, respirando, a $43, fazendo todos os CAPEX. Enquanto a Brava, fazendo todos os CAPEX, eu seguro em 50. A Petro, eu seguro em 42,40. Tá? Não há... Você tem que olhar sempre o CAPEX. O CAPEX é o ponto importante. Ah, tem juros, tem isso, tem aquilo. Isso aqui é uma tabela feita, salvo engano, pelo Santander. Está muito bem feita, está bem quebradinha. E aí o que pega a galera? Pega o desconto de petróleo, pega impostos que vierem, royalties, custos ou benefícios que você tem com refino, porque quando você faz refino, você tem eliminações, porque ou a refinaria vai ganhar muito dinheiro, ou ela vai comprar o petróleo do campo que você produziu, são CNPJs diferentes embaixo do mesmo grupo, né? Ou ela vai comprar o petróleo num preço mais alto, então seu desconto vai ser menor, ou ela vai agregar valor ao seu produto. E aí é comum empresas que têm refinarias, que tenham midstream ativo, que façam, que tenham um benefício, uma redução de break-even por barril pela refinaria e tratamento de produtos. Né? Então a gente tem a Petro com super ajuda de $5 por barril quase, por essa parte. A Brava tem 2 e a YPF tem 11. Só que a gente tem um pouco mais de juros aqui na Prio, 4,1. Tem algum leasing ainda de campos e equipamentos. Tem um CAPEX que vai ser relevante, só que esse é um CAPEX que é enfiar o pé na porta e resolver o arru e tudo mais. Paga impostos. E aí ela tem um break-even, ou seja, é onde ela fica no 0 a 0 do preço do petróleo que a gente vê na tela, tá? De 43,70. Mas o petróleo estressou, fudeu. Petróleo estressou, fudeu, ela não faz CAPEX nenhum. Mundo acabou, suspende o CAPEX. O break-even dela está agora em 34,50. Por que isso é importante? Porque ano que vem, digamos que ela não faça CAPEX relevante, só CAPEX de manutenção, para manter produção e tudo mais, coisinha boba, sem ter um campo novo como o Arru. Esse número aqui, de 12,6, tende a ficar perto do 3,4. Então, para 2027, isso aqui vem para 34, 34,50. É um negócio que quanto mais você produz e quanto mais a coisa estabilizada, mais perto do 0 a 0 você vai. O da Petro é mais alto porque a Petro tem muita coisa o tempo todo. E a Petro já está num nível de cruzeiro. A produção da Petro cresce 5, 6% no ano quando o ano é bom. Ela é tão grande que ela tem uma depressão tão intensa nos campos que ela tem que botar um FPSO novo com alguma frequência, produzindo 100, 200 mil barris dia, só para respirar. Salvo engano, pelas minhas contas, a Petro tem que fazer alguma coisa perto entre 300 e 400 mil barris dia novos por ano para ficar na linha d'água. Então isso requer um CAPEX alto, tá? Não tem jeito. A Prio não. A Prio tem um CAPEX mais macio, certo? Então a gente tem um 0 a 0, o petróleo pode vir para $40 que a Prio ainda faz dinheiro, sem contar o CAPEX. Mas se o petróleo vai para $45, a Prio ainda faz algum dinheiro. A Brava não, a $50 ela está no 0 a 0.
0 a 0 mesmo. O que ajuda essas empresas todas aqui no break-even? Mexer no CAPEX, rever plano de investimento, correr atrás, tá? Ah, deu merda, o petróleo despencou. É, corta investimento. Ou queima a caixa porque pensa que o petróleo pode ir para um momento, um segundo momento mais interessante. O LX não. Oil prices. E eu queria mostrar para vocês de petróleo. Isso é um negócio muito interessante que pouca gente fala aqui nos vídeos, porque é um negócio um pouco mais técnico. Mas segura a onda comigo, por favor. Isso aqui eu estou no WTI, eu quero pro Brent. Murban é o de Abu Dhabi. É um pouquinho mais caro. Só que o mercado está fechado, tá? Mas olha uma coisa interessante. Vou botar o máximo aqui. O mundo enxerga o seguinte: há um excesso de produção, uma falta de demanda para o ano que vem. Ah, porque vai sobrar muito petróleo. Tem gente que fala que vai sobrar 2 milhões de barris por dia no primeiro trimestre. Tem gente que fala que vai sobrar 1 milhão. Eu acho que vai sobrar uns 300 mil. Mas todo mundo está falando que vai sobrar. Primeiro trimestre, segundo trimestre do ano que vem. A grande questão é esse nível de petróleo. Aí a gente tem que olhar para o WTI para conversar sobre isso. É assustador. Tá? É assustador porque a gente tem um petróleo projetado para abril e até 28 abaixo de $60. E uma coisa que é real no mundo como um todo é a inflação. Né? A inflação elevou os custos de produção de todo mundo, porque desde o aço, que está um pouco mais caro, estou nem contando com as tarifas americanas, né? Pensando sempre que o WTI é o petróleo padrão dos Estados Unidos, é o Brent padrão do petróleo americano. Você tem salários, a vida da galera ficou mais cara, não sabe. O petróleo ficou, o salário do camarada ficou mais caro, a luz está mais cara, está sensivelmente mais cara, produtos de injeção estão mais caros, vários lugares dos Estados Unidos que investem, que produzem no shale, estão tendo cada vez uma produção maior de água. E qual o problema disso? Ao contrário do que se tem em plataformas flutuantes, onde você eventualmente reinjeta a água ou trata a água e joga ela para fora, no shale, na plataforma continental, digamos assim, aliás, em terra, você tem que reinjetar aquela água. E pela forma que é feito o shale, que é o hydrofracking, ou seja, o fracionamento, o fraturamento hidráulico, já há uma injeção de água original. Então você está botando mais água além da água do lençol freático que está permeando aquele reservatório. E à medida que você produz, quanto mais produz, mais água você tem que botar. A grande questão é que vários lugares dos Estados Unidos já estão observando, várias regiões, governos regionais estão bloqueando injeções massivas de água, reinjeções massivas de água. Por quê? Aquela água podre, contaminada, cheia de produto químico, ela, ao ser reinjetada no poço, o volume dessa água está ficando tão sensível que ela está aumentando a pressão do reservatório num nível maior do que a geologia permite. Então está fraturando para baixo, aumentando o risco de contaminação do lençol freático de consumo para consumo humano e também está aumentando o número de terremotos, de tremores de terra. São pequenininhos, são pequenininhos. Nada demais, por enquanto nada demais. Que fique no por enquanto. Continue sendo nada demais. Então, cada vez mais, eu vi uma reportagem muito interessante num cara que ele falava o seguinte: olha, me custa hoje, para extrair um barril de petróleo, eu produzo 4 barris de água.
E o custo que eu tenho para despachar esses barris de água é o mesmo que eu tenho para produzir meu barril de petróleo. Então, o 0 a 0, o break-even da galera do xisto, em vários lugares, está ficando cada vez mais alto. E aí você olha para a sua conta, você tem que fazer o CAPEX, né? Você tem que montar toda a estrutura, você tem que fazer tudo, todo o investimento, tem que botar oleoduto, tem que comprar caminhão, tem que montar a extração de tratamento de água, separação de água, de equipamento de rejeito, comprar gerador, fazer não sei o que, fazer não sei o que lá, além de fazer a porra do buraco no chão, cavar o petróleo, construir o poço, botar lá uma árvore de Natal, ou um cavalo mecânico, aquele que fica subindo e descendo, quem viu o Tira da Pesada viu muito o Tira da Pesada, acho que o 2, acho que é o 2, que é o de Los Angeles, tem lá os cavalinhos subindo e descendo. Aquilo ali é dinheiro que é colocado, né? É investimento no D0. Então a conta que o pessoal faz é qual o tamanho do meu investimento, mais o tamanho do meu custo de giro, e aí eu vou ter o meu CAPEX, saco? Vou ter que ter o meu CAPEX, vou ter que ter o é, meu lifting, vou ter que ter o meu monte de coisinha e tem o custo de abandono, que é o custo quando você termina de fechar tudo, termina de produzir, você tem que devolver o campo mais ou menos inteiro, a área mais ou menos inteira. Então o pessoal olha para isso e fala o seguinte: olha, eu preciso, para justificar economicamente isso, eu preciso de um petróleo na casa de $60. Saiu um estudo do Fed de Dallas no início do ano que em vários lugares dos Estados Unidos o 0 a 0 é $70. E quem está ainda com petróleo com 0 a 0 próximo a $60 é a galera muito boa. Tem uma galerinha com 55, 52. Ou seja, boa parte da produção americana começa a ficar impeditiva, proibitiva, já abaixo de $60. E aí o que é razoável pensar que a, a produção americana vinda do gás de xisto e do petróleo de xisto tende a ceder violentamente nos próximos meses, porque a gente está tendo uma redução no número de sondas que estão produzindo, estão usando outros caminhos para manter o 0 a 0. Várias empresas, no qual do terceiro trimestre, onde o petróleo estava mais alto, mandaram avisar que não vamos forçar tanta barra assim, agora a gente vai usar o dinheiro que a gente faz para recomprar ação, para pagar dividendo, para agregar capital aos nossos investidores. E com isso, o mundo está deixando de procurar para fazer descoberta e está deixando de investir. E aí, o que a história mostra para a gente em vários cenários é que sempre que isso acontece, nos anos seguintes há uma falta de oferta. Muitos falam, não, mas o Brasil está aumentando muito, a gente tem a Venezuela, a gente tem isso, a gente tem aquilo. Sim, mas vários países do mundo estão já em fase de depressão. Então, a oferta que está entrando, se muito para os próximos 5 anos, é meio que para 0 a 0. Tem muita coisa que não vai entrar, que já foi cancelado. Então, existe uma chance razoável da gente ver no segundo semestre do ano que vem, uma inclinação dessa curva violenta para cima. Violenta. Tá? Não é que vai faltar petróleo. O petróleo está no chão. Tem petróleo pra caramba, mas houve um subinvestimento tão grande nos últimos 12 meses, e o projetado para o ano que vem também, que vai faltar petróleo na bomba, na refinaria. Em números, uh, a Agência Internacional de Energia estimou para o ano que vem que seriam necessários investimentos na ordem de 750 bilhões de dólares para manter o 0 a 0. E para um crescimento de oferta, acho que de 500 mil barris dia. E
O que está investido, o que está já comprometido de investimento são 450 milhões, 540 milhões de dólares. Então tem 200 bilhões de dólares faltando. Um terço quase. Ou seja, a conta não vai fechar. Esse ano a conta já não fechou. Já foi investido menos, tudo no limite. Revisão de CAPEX lá nos Estados Unidos no terceiro trimestre foi massiva, para esse ano ainda, para 25. Então, é um cenário onde a gente está vendo o petróleo pressionado. Tá? Muita gente falando, não, o petróleo vai para 50. Não vejo o petróleo, o Brent ir para 50. Se o Brent for para 50, muito lugar do mundo fecha as portas. Os Estados Unidos fecha, quebra em termos de produtores médios e pequenos, e deve ter uns 3 milhões de barris. Isso tudo some do mapa. E a gente já viu isso em 2016 e 2018, tá? E na volta da Covid também, essa galera quebrou e demorou anos para voltar. Tá? E o petróleo explodiu. Então, eu não vejo uma explosão do petróleo para 150 dólares. Não. Eu vejo o petróleo voltando para 70 dólares, 75, final do primeiro semestre do ano que vem. E vejo o petróleo entre 70 e 75 no segundo semestre. A não ser que o petróleo despenque até janeiro. Se o petróleo for para 50 até janeiro, o Brent, o WTI vai para 47, 45. Aí, desculpa, é o termo técnico. Aí deu merda. A produção de tudo vai implodir. Porque não vai justificar, em muitos campos, não vai justificar produzir. Vai acontecer aquilo que a gente vê aqui com o pessoal agrícola, o pessoal jogando fruta fora, tomate fora, essas coisas. É isso. Não vale a pena produzir. Então você fecha o bicho, porque você não vai ter o custo de injeção de água, você não vai ter custo de tratamento de água, você não vai ter que pagar salário. Fecha tudo e dá tchau. Quando voltar, a gente vê se volta. Então é um negócio que é muito importante, muito sério. Tá? E se estressar, a produção estressa rápido. Não pensem que não. Vai ser de um dia para a noite? Não. Mas se o petróleo chegar em. Se o Brent chegar em 50, em 2 meses a produção americana já toma uma porrada gigante. Beleza? Inclusive porque boa parte do hedge dessas empresas é feito anualmente para um ano. É feito uma vez por ano, basicamente, no final do ano, projetando o final do ano seguinte. Hoje está horrível fazer hedge para essas empresas. Elas devem estar entre a coisa e a espada. Ou ela faz o hedge e trava um zero de lucro quase, um lucro pequeno, mas garante a sobrevivência, ou ela não faz hedge e corre o risco de quebrar e tocar o barco. Então é muito, muito complicada a situação do produtor americano hoje. Não está nada fácil. Beleza? Isso o petróleo ainda está na casa de 58 dólares da WTI. Se essa curva mudar, o meu discurso muda agressivamente. Se o petróleo for para 45 dólares, da WTI for 45 dólares, 47 dólares, vai ter um videozinho só de petróleo agora avisando. Fudeu, comprem todas as petroleiras. Porque o petróleo vai explodir. E aí você vai ter uma queda na oferta monumental. Monumental. A quantidade de projeto vai ser cancelado e tudo mais. Empresa que vai quebrar porque vai ter exigência de garantia e tudo mais. Isso no mundo. Tá? Aqui no Brasil, nossas petroleiras independentes, todas ficam relativamente confortáveis pra caralho com petróleo mais baixo. Tá? Tem CAPEX para fazer e tal, vai fazer pouco caixa, vai consumir um pouquinho de caixa. Todas elas têm caixa pra caralho. Dívidas extremamente confortáveis. Tá? Então, relaxa. A única que eu tenho algum receio é a PetroRecôncavo, mas ela tem pouca dívida. Mas é porque ela tem muito desconto, porque ela trabalha com gás e o gás tem muito desconto. Tá? O foco da PetroRecôncavo é gás. E aí o negócio pega. E a ZTE não tem muito o que falar porque ela não produz. Ela vai ver se começa a produzir de verdade. Está com 66 barris por dia.
E talvez chegue em 150, 200 barris por dia. A gente está aqui falando de PRIO com 200 mil barris. Aí é diferente, é uma conta diferente. Certo? Projeções para preço de PRIO a gente tem para o final do ano que vem de diversas casas, entre 55 e 65. 60 não tá feio, a gente está falando de 50% de alta. Mas, se o mercado estressar, de petróleo estressar, relaxa. Aí essas empresas vão rasgar de fazer dinheiro em 27, 28, 29. Mas vai ser diferente. Porque um pedaço grande da oferta vai sumir. Sumir. Beleza? Então, peço desculpas. Bem-vindos ao primeiro longa-metragem de 1h30. Isso foi um longa-metragem mesmo. É isso, galera. Até o próximo. Ah, curtiu? Deixa seu like. Comenta, por favor. Quero todo e qualquer feedback de vocês. Comentários, solicitações de novas empresas para olhar, para comentar sobre. E vamos que vamos. Abraços!